Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Conectados. Hoje, o nosso tema é Não é Magia, é Organização, Dicas Reais de Estudo. E para isso, trouxe duas super convidadas. Nossa coordenadora do ensino médio, professora Josiane Destre. Boa tarde a todos, né? Uma grande alegria a gente poder estar conversando novamente e chegando às famílias e chegando aos nossos alunos, sempre com dicas importantes. Certo. E também a Cristiane Inácio Neri, a Cris, pedagoga, neuropsicopedagoga, mestre em educação, especialista em linguagens, educação infantil, alfabetização e letramento. É muito prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde, né? Acho que é bastante pertinente o que nós vamos trazer hoje para reflexão e estar com vocês aqui é sempre uma alegria. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença. Vamos lá, meninas. Para começar, a minha pergunta é: por que a rotina de estudos ela é tão importante na vida do aluno? Eu gostaria então de começar, né? Porque a gente aí tem uma prática dentro de escola, dentro de sala de aula, e o que a gente verifica é que a rotina, na verdade, ela vai fazendo a criação do hábito, né? E a gente costuma falar muito isso, tanto para o aluno quanto para as famílias que vêm para conversar com a gente, do quanto que é importante a criança ter o seu horário, a criança e o jovem adolescente ter o seu horário de estudo bem definido, para que ele possa estar criando o hábito. E quando a gente pensa isso com as crianças menores, em que esse hábito do estudar, esse hábito do ir ao encontro, né, de um jogo com a família, de uma leitura de um livro, isso já vai começando a criar neles esse momento em que eu preciso dar uma paradinha para verificar essas outras questões que não o lazer de uma forma tão mais comum dentro das famílias, né? Mas para que a criança possa perceber esse lugar importante que é o estudo e a escola na sua vida. Cris. Certo, Pegando o gancho da infância, eu acho que é muito importante nós iniciarmos por aí, porque rotina é algo que se constitui, né, com frequência. Então, pensar na rotina na infância é muito importante. E as rotinas da infância, elas podem ser pequenos detalhes, um jogo com a família, como, né, nossa companheira falou, e pensar, inclusive, nas questões assim, eu sempre reporto às famílias, não tem tarefa, né, hoje a escola não enviou uma tarefa, mas é importante a criança abrir a mochila, verificar o que aprendeu, reorganizar o material, verificar se os lápis estão ali. Isso é constituir rotina, porque quando chega na adolescência, se esse hábito não foi desenvolvido, a palavra rotina, ela traz um peso gigante. É como se nós estivéssemos tirando do adolescente a liberdade, né? No entanto, é preciso entender que rotina, ela evita sobrecarga, né? Cérebro com sobrecarga, ele não funciona direito. Então, se eu revisito aquilo que eu aprendi frequentemente, eu sempre coloco para eles, utilizem um horário. Hoje eu tive aula de ciências, eu tive aula de geografia, de história, eu vou revisitar esses conteúdos. Vou revisitar de outras maneiras, eu não preciso necessariamente voltar e ler tudo novamente que o professor abordou, mas eu posso ver um vídeo sobre o assunto, né? Então a rotina, ela traz inclusive uma autonomia de estudo que é tão desejada e tão buscada pelas famílias, mas que ela não nasce do nada. Ela precisa ser realmente instituída, né? Não é de uma hora para outra. Nós vamos constituindo a rotina na medida em que as crianças vão crescendo e vamos dando autonomia na medida que nós sentimos que sim, eles estão prontos. Mas não dá para exigir isso hoje e agora chegou no 6º ano, a gente vive muito isso, assim, né? Então a família pega muito na mão na fase da alfabetização, é um movimento que envolve muito a família, é angustiante até ter certeza que a criança vai se alfabetizar, vai ler e escrever. Passou essa fase, quando eles adentram o 6º ano, já estão grandes. Não, novamente eles precisam ser carregados, novamente precisa pegar na mão, porque a gente teve uma quebra, exato, né, nesse funcionamento. Então, as famílias precisam entender que nesse momento é o momento de novamente sentar, novamente ajudar a organizar, né? Então, eu vejo que rotina assusta se eu chego na adolescência, mas se eu constituir ao longo da minha vida, eu entendo o quanto ela é importante
para que as coisas não fiquem tão difíceis num determinado momento. Perfeito. E até assim, a rotina, ela vem do exemplo, daquilo que a criança vivencia, porque uma família, né, sem uma rotina, sem uma estrutura, vai propiciar esse mesmo arquétipo, protótipo, nessa criança, né? Então, uma coisa acaba se ligando na outra. Mas já que a gente tocou no assunto da família, a Cris já deu uma pitadinha ali, como é que essa família também pode auxiliar a criança, o adolescente, o jovem, nesse processo da construção dessa rotina? Porque às vezes a gente vai se deparar assim com uma situação. Eu não tinha uma rotina, eu percebi a necessidade de que, preciso estabelecer uma rotina para o bem do meu filho. Mas por onde que o pai vai começar? O que vocês têm para nos dizer? Eu acho que se a gente pensar no dia a dia da gente, quando a gente olha, né, o que eu fiz hoje desde que eu acordei, a gente tem uma rotina. E quanto mais próxima ela for, né, de uma organização, é uma continuidade. Então, se a família, né, tem por hábito cobrar da criança, né? Cobrar no sentido de perguntar para a criança, mas o que vocês trabalharam hoje na escola, né? Vamos lá, pega o seu material, deixa eu dar uma olhadinha. Essa organização, sabe que eu uso muito essa dica, né? Da gente dizer assim, ó, revisitar aquilo que foi trabalhado pela manhã, revisitar aquilo que foi trabalhado pela tarde. E uma outra indicação que eu sempre digo para a família é assim, ó, e isso é muito importante que seja ao chegar da escola. Porque eu penso que é muito difícil para a gente pedir para uma criança parar uma brincadeira que está ali prazerosa, né? Dizer assim, não, venha agora estudar. Acho difícil. Eu acho que assim, essa questão da rotina de estudo, de estudar para a prova, do se organizar, das leituras, ela já deve ser uma sequência daquilo que ela vivenciou dentro da escola. Eu acho que a rotina ela deve ser dada continuidade, porque às vezes a gente diz assim, não, mas vamos deixar ele descansar um pouquinho, deixar brincar um pouquinho, mas depois voltar para aquilo que já estava, né, querendo ou não, numa sequência, porque dentro da escola é uma rotina, né? Existe essa rotina. E acho também interessante quando a gente possa tirar um pouco esse aspecto pejorativo, né, da rotina, né? Nós estamos falando da rotina rotineira, da rotina cansativa, da rotina estressante. Não, nós estamos falando daquilo que é eu, como uma pessoa responsável, vou fazer aquilo que me cabe fazer nesse momento, até para que eu possa ter o meu tempo de lazer muito bem vivido, sem ficar me preocupando que eu tenho outras coisas para dar conta, que seria o estudo, que seria a tarefa, né, que seriam os deveres. Então, a criança consegue daí brincar e relaxar, vamos dizer assim, e o próprio adolescente, né, de uma forma muito mais tranquila, quando as suas responsabilidades já foram feitas. Cris. Voltando, né, na questão de como a família pode auxiliar, se isso não foi um hábito constituído desde a infância. Primeiro momento, não há rotina que a pessoa que vai ter que executar não participe, né? Então, ao elaborar essa rotina, o adolescente, o jovem que vai executar, ele precisa estar atuante nessa elaboração, né? Então, a gente precisa trazer, primeiro, a realidade, porque muitos têm muitas atividades fora, né, fazem muitas atividades extracurriculares. Alguns, sim, que se estudam, por exemplo, no período matutino, sentem a necessidade de um cochilo, porque eles, né, então a gente sabe que a adolescência e que a adolescência tem um sono, é biológico isso. Então, assim, e eu sempre digo, tem que ter o perfil deles. Então, assim, o que eu gostaria, que horário eu chego em casa, que horário... Então, assim, o que eu gostaria de estabelecer na minha rotina? Mas não dá para abrir mão de todos os dias da minha rotina o revisitar aquilo que eu aprendi. Então, o primeiro ponto é esse, trazer o adolescente, trazer o jovem, para que ele constitua essa rotina. Segundo ponto, ela tem que estar num lugar acessível. Né? Eu não fiz uma rotina e guardo na gaveta. Eu tenho que ir lá dar check, eu cumpri isso, eu cumpri aquilo outro, né? Então, assim, eu preciso olhar isso e dizer, não, isso eu fiz, isso eu consegui, esse conteúdo eu consegui olhar. Eu falo para ele, como é que você leva de volta a sua dúvida para a sala de aula se você nem revisitou o conteúdo? Nem olhou. Quando chega na próxima aula, o professor entende que aquilo estava estabelecido, que não há dúvida, ele segue o conteúdo. Não, você precisa dizer, professor, eu olhei o conteúdo em casa e tal situação, tal questão, tal assunto,
ainda me traz dúvidas, né? Se eu for fazendo isso ao longo do processo, quando eu vou estudar para a semana de prova, né, que a gente sabe, quem acompanha de perto, é um período desgastante, é um período em que eles vêm para a escola, fazem prova, estudam de tarde, aí faz prova no outro dia. Se eu já tenho o meu conteúdo olhado, poxa, tem gente que vai precisar fazer mapa conceitual, né? Tem as jovens que precisam, tem jovens que vão ler o material, vão botar observações, e isso é o suficiente. Mas se eu fui fazendo isso ao longo do processo, quando eu vou estudar para a semana de prova, isso fica muito mais fácil, muito mais simples. Sim, aí é uma revisão mesmo, né? E quando tu falas isso, Cris, eu lembro que quando a gente aplica a prova, eu sempre tenho essa impressão, assim, de que alguns alunos parece que naquele momento é que eles se dão conta, inclusive, das dificuldades que eles tinham e que eles não conseguiram sanar em sala de aula por não ter feito esse pré-estudo. Porque realmente, se eles tiverem por hábito, né, todos os dias revisitar o conteúdo trabalhado, quando na próxima aula eles vão ter condição de perguntar isso ao professor. Senão eles não sabem o que não sabem. Né? Então eles não conseguem entender o que eles não aprenderam. Porque num primeiro momento, quando há a explicação do professor, o aluno tem a impressão de que ele entendeu tudo. Mas ele só vai aprender naquela atitude lá individual, em casa, quando a aprendizagem vai acontecer. Essa aprendizagem ela vai acontecer em casa, no seu exercício individual. E é isso que a gente precisa resgatar, né, com a nossa criança, com o nosso jovem adolescente, de que esse papel cabe a ele. Né? Eu acho que o professor está ali, o professor faz a sua explicação, ele trabalha com os alunos em sala de aula, mas a aprendizagem mesmo, ela vai acontecer individualmente um pouco mais solitária, né? E aí ele vai se dar conta se ele aprendeu ou não, e ele pode estar trazendo isso para a sala de aula novamente para poder tirar as suas dúvidas. Então, eu acho que é um grande exercício e que ele só vai se constituir realmente se houver essa rotina de estudo diário, né? A gente costuma perguntar muito para os pais, quando a gente, inclusive nesse sábado a gente teve o atendimento, e eu vi alguns professores fazendo esse comentário e dizendo, né, perguntando para os pais como estava o tempo de estudo em casa. Porque não tem como isso acontecer dentro da sala de aula. Né? A sala de aula é o primeiro impulso, mas o aprender, ele vai se dar nesse exercício que eu vou fazer em casa, nessa nova leitura, nesses vídeos que eu posso assistir para complementar. Inclusive, a gente tem um material que hoje é um material digital, e o aluno no Chromebook, ele tem essa possibilidade, né, de outras formas de aprender, que são os vídeos e são os resumos já prontos, né, que temos na própria plataforma, por conteúdo, por capítulo. E para cada capítulo nós temos 3, 4 vídeos. Então, quando a criança está cansada, mas de novo eu vou escrever, de novo eu vou fazer aquela leitura. Não, eu tenho um vídeo para fazer esse exercício comigo de uma outra forma do aprender. Então, eu acho que esses facilitadores, né, eles precisam ser mais visitados, na verdade, né? Até uma dica bem importante, né? Dentro da nossa plataforma, o aluno ele tem aquela parte do estudo personalizado, né, Ju? Tem estudo personalizado. Então, se eu faltei a aula, se eu tô com dificuldade, eu vou lá semanalmente, clico para que ele gere para mim, diante daquelas dificuldades que eu apresentei, um estudo que já vem organizadinho. Então, existe também isso dentro da plataforma. Agora, o aluno precisa usá-la, né? Precisa ir ao encontro disso tudo, né? Exato. E é no horário de estudo, com certeza. Pensando até no material de vocês que eu também conheço, né? Eu sempre digo, ele personaliza aquilo que você precisa. Então, olha só, volta aqui comigo, tá vendo? Ele está te dando 4 exercícios de língua portuguesa. Por quê? Vamos verificar por quê? Porque na sala de aula ele não ficou adequado, você errou várias questões. Então, volta nisso, dá uma olhada nesse movimento, porque isso vai constantemente fazendo tu entenderes melhor o teu conteúdo, a tua aprendizagem. E outra coisa que é muito importante a gente entender, que é preciso acionar todas as vias sensoriais para que se aprenda. Né? Então, a gente não aprende, nós não aprendemos todos da mesma forma. É preciso que eu acione
a questão visual, a questão auditiva, a questão tátil. Então, quando o aluno entende a forma dele aprender, ele também vai buscar essa forma de acionar para que a aprendizagem se constitui e realmente aprender um movimento individual. Né? É individual, a gente não aprende do mesmo jeito, então no coletivo o professor adentra, mas eu realmente só sei se eu tive dúvida, porque acontece com a gente está numa palestra, a gente está no movimento de aprender, eu também sou estudante o tempo inteiro, eu penso, entendi. Quando eu vou revisitar sozinha, eu penso, não entendi. Não entendi, eu preciso ver isso novamente, eu preciso anotar. Não entendi, ou então aquele sentimento assim, parece que eu não ouvi falarem sobre isso, né? E acabei de ter uma grande, né? Para ser uma grande novidade. Então, são todos esses momentos em que essa atividade individual que eu vou fazer da leitura, de ver através de um vídeo, de olhar o resumo, de refazer os exercícios, né? Vamos pensar aí as grandes dificuldades que temos com relação às exatas, né? A matemática como algo que parece inalcançável, mas ela só é inalcançável porque a gente não quer perder tempo em refazer o exercício desde o mais básico ao mais complexo. Eu lembro que eu entro em sala de aula e eu digo para os alunos assim, se estudaram, né? Pergunto, vocês estudaram para a prova? Daí eles dizem, estudei. Eu disse assim, onde é que estão os calos? Eu pergunto. Aí eles ficam me olhando, né? Disse assim, o calo, aquele calo que a gente faz aqui no dedinho do lápis, ou da pontinha do dedo do apagar, porque estudar matemática exige isso. Fazer, refazer, retomar. Não tem como tu aprender, né, algumas disciplinas sem muitos exercícios sobre aquela disciplina. Então, e a gente até falava, né, que a questão aqui, né, não é magia, é organização. A gente vê alunos que são bem-sucedidos em termos de resultados dentro da escola e às vezes os outros colegas acham que isso aconteceu naturalmente, né? É quase que da natureza do aluno. Mas, na verdade, o aluno tem quando a gente senta para conversar com esse aluno, a gente vê que ele tem um processo de organização, seja já na sala de aula, né? No fazer e no refazer o exercício solicitado pelo professor, como esse revisitar em casa também essa disciplina. É necessário. A gente, às vezes, acha que como tudo está muito automático, esse aprender também vai ser automático. Não. Nossas crianças estão, sim, num nível cognitivo que a gente vê bastante elevado, né? A questão dos próprios estímulos que hoje a gente tem sobre eles são muito grandes, mas para desenvolver tudo isso é necessário aproveitar esses canais de aprendizagem, né? Como a Cris também colocou, que não há outra forma, né? Que não seja através da leitura, através da visualização de um vídeo, através do exercício constante daquele conteúdo que está sendo ali trabalhado, para que ele possa assimilar e realmente a aprendizagem acontecer. Perfeito. Mas agora vamos partir um pouquinho para a parte mais prática da história. Que dicas vocês podem dar, assim, de ferramentas que os alunos podem usar, que os pais podem usar como um auxílio para ter esse controle, essa gestão dessa rotina? O que vocês nos trazem nessa direção? Eu acho principalmente a questão da visualização, né? Como a Cris falou ali, não adianta a gente criar uma rotina de estudo e eu não estar visualizando aquilo ali para ver se eu estou cumprindo com essa minha rotina. Quando a gente entregava, né? Houve um momento que a gente entregava as cartinhas, né? Cartinha de organização, cartinha da recuperação, cronograma de provas. E eu lembro que eu fazia essa entrega em sala de aula e eu dizia para eles assim, eu quero que vocês entreguem para a família e peçam para que coloquem na geladeira. E aí eu disse assim, pelo lado de fora, né? Eu sempre fazia essa brincadeira com eles. Por anos eu fiz isso. Exatamente por isso, porque é necessário, né, essa visualização. Então, por exemplo, estamos aqui na semana de provas de recuperação. É necessário que esteja visível, inclusive para a família toda, para que todos possam estar lembrando, né? Olha, hoje tu tens prova de tal coisa, amanhã tu tens a outra prova, já estudou, já se organizou, para que possa isso tudo também estar fazendo parte dessa vida, né, da família. E quando a gente diz isso também, é a gente colocar um pouco mais a escola como centro da vida
dos nossos estudantes, né? Das nossas crianças e dos nossos jovens adolescentes. Outra coisa que a Cris falou aqui, que também é importante, né? A gente sabe que hoje eles têm, às vezes, até uma sobrecarga de outras atividades e que essas crianças não têm, e adolescentes não têm nem esse tempo ocioso. É a academia, né? Agora muito, né? A questão dos jovens adolescentes, a questão do treino, né? Não, mas eu não fiz porque eu tinha academia, porque eu tinha o treino. Então, assim, gente, a prioridade é a escola. Todas essas outras, né? Claro, a gente puxa para o lado da gente, óbvio. Eu digo assim, todas essas outras coisas, elas são o acréscimo. Mas o que é fundamental na idade de vocês é ter tempo, sim. Tanto para estar dentro da escola, quanto para estudar dos conteúdos que foram trabalhados na escola. Senão a gente não tem como fazer educação de qualidade. A gente vive falando sobre isso, né? Educação de qualidade, mas a gente não qualifica aquilo que a gente aprendeu dentro da escola. E essa qualificação, ela vai se dar com uma rotina estabelecida de estudo. Aí eu vou ter qualidade de educação. Então, a gente vê isso, a gente vê nos nossos alunos, a gente vê isso nos dias de atendimento às famílias, né? As famílias que vêm até a gente, e aí sempre aquela máxima que o professor diz, mas os pais que estão vindo são daqueles alunos super organizados. Aí a gente diz assim, mas por isso eles são super organizados também, né? A família está nesse acompanhamento. É necessário a família estar presente, sim, dentro desse processo. E outra coisa que eu acho que é bem importante a gente acrescentar, que a rotina não é fixa, certo? Então, eu montei a minha rotina, ela não se adequou, eu não consegui fazer aquilo que eu cumpri. Eu sempre digo, faz a rotina, tenta praticá-la uma semana. Ela foi exaustiva, teve coisas que ficaram para trás. Opa, vamos rever a rotina? Ela tem que ser real, sabe? A rotina tem que ser real porque cada um tem um movimento diferente. E sim, a escola tem que estar no centro dessa rotina, né? E junto todas as outras coisas. A gente nem está falando aqui das dificuldades de aprendizagem, né? A gente sabe que tem jovens, que tem adolescentes, que tem crianças que precisam treinar muito mais uma determinada disciplina, que tem questões de linguagem, então a leitura precisa fazer parte daquela rotina, a interpretação, além daquilo que a escola oferece. Então, se a criança tem, se o jovem tem, ele passou por uma avaliação, isso já foi sinalizado, isso tem que estar no centro. Se eu sei que tem uma dificuldade de compreensão, eu, adulto, vou precisar ajudar nesse movimento de estudar. Uma outra coisa, o ambiente de estudo. Sei que isso, sim, já está até batido, mas uma criança, um jovem, ele não pode estudar no meio da casa, com um monte de gente circulando, com a TV ligada, porque é comprovado pelos neurocientistas que o cérebro, ele dá conta de uma coisa eficientemente de cada vez. Que é a música, né? Que os jovens muito gostam de estudar com música, e já vem também se discutindo isso, que não é ruim, desde que seja uma música que eu não reconheço a letra, baixo, porque a minha tendência vai ser o quê? Cantar a música. Que é muito mais divertido do que ler um conteúdo, sei lá, de história, de geografia, não é? Porque o cérebro vai sempre optar pelo prazer. Exato. Né? E outra coisa, ela não pode ser exaustiva. Se a gente está montando uma rotina justamente para que ela não sobrecarregue. Então, eu preciso fazer pausas no meio desse estudo. Né? Então, eu vou fazer e vou dar uma recompensa para mim mesma. Eu sempre brinco com eles, assim, a recompensa pode ser ouvir uma música, a recompensa pode ir lá falar no WhatsApp, deixar um recado para quem eu quero deixar. Respiro, tomo uma água, volto. Porque se eu sigo na metade do caminho, gente, o cérebro ele já não está mais atento, ele já não está mais conectado. Então, essa pausa no meio da rotina, ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo. Eu sempre brinco, dá uma recompensa. Não quer dizer doce o tempo inteiro. Eu ainda falo para eles, né? A recompensa não é o tempo inteiro doce, não é o açúcar o tempo todo. Mas é preciso, sabe? Uma respirada boa, né? E concentrar as forças, porque o que a gente tem a tendência? É um discurso que as famílias levam muito. Mas como é que tem falta de atenção, mas fica uma hora jogando? Aí eu falo, mas você não tem a tendência de ficar mais tempo fazendo aquilo que você gosta? Todos nós temos. Então, isso também vai ser na hora de estudar. Se eu gosto muito, sei lá, de geografia, a minha tendência vai ser sempre começar por geografia e me estender o máximo de tempo possível e protelar o meu exercício de matemática, porque, né, ou de língua portuguesa, ou, né, de outra disciplina. Mas, assim,
Se eu tenho dificuldade, as minhas forças têm que se concentrar aqui. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque eu vou protelar aquilo que eu tenho dificuldade. Mas eu sei que essa disciplina, que é o meu calo, porque todos nós temos habilidades, mais habilidades em alguma área e menos em outra. Né? E isso vai se constituindo ao longo da infância. A gente tem um pequenininho lá que tem um raciocínio lógico gigante e demora muito tempo para identificar grafema e fonema, por exemplo. Né? Então, eu vejo que essas dicas são importantes. Montar a rotina junto, ser flexível. Então, retomar essa rotina, ela não pode ficar lá na geladeira sem ser olhada novamente. Então, ela não serviu para nada, só gastou tempo, né? Tenho que olhar, cumprir isso, cumprir aquilo. A ideia, quando por isso que a gente diz assim, para não estigmatizar a própria palavra, né? Porque, na verdade, a ideia de estabelecer uma rotina é para diluir, né? Tudo isso que precisa, sim, ser trabalhado, né? Que precisa, sim, ser revisitado. Então, quanto mais eu diluo isso pela semana, menos sobrecarregado eu fico. E uma outra coisa que é importante a gente falar também, que quando essa rotina é estabelecida, é preciso que um adulto acompanhe. E não estou nem falando no sentido de cobrança, mas é o teu horário de estudo, é o meu horário Eu sei que as famílias trabalham muito, que nem sempre isso é possível, mas de alguma forma alguém vai ter que olhar isso junto, porque senão a procrastinação vem. E tem uma adolescente que eu atendo e que ela relata muito isso, assim, eu ligo o computador, eu prometo que eu não vou entrar no YouTube. E é uma fala assim muito real, eles trazem as falas, eu digo, não vou entrar, eu entro. Não vou olhar, sei lá, anime, não vou olhar. Olho. E quando eu vejo meu tempo de estudo passou e eu não fiz nada do que eu precisava fazer. Então, o que essa adolescente precisa? Que um adulto esteja por perto, olhando e dizer, olha só, tira do YouTube, né? Concentra, força, vamos lá, eu vou ler aqui do teu lado, eu vou pegar o meu livro, né? Eu vou trabalhar aqui perto de ti, vou buscar meu computador e vou estar aqui, tu estás aí. Até isso estar estabelecido. Exato. Porque a gente não consegue simplesmente fazer uma rotina, colocar ela exposta e ela fica ali, porque ela não vai ser cumprida. Cris, tem duas coisas que eu queria muito que você abordasse aqui com a gente. A questão, na hora exatamente do estudo, o pai fazer com o filho ou fazer pelo filho. E a outra que a gente convive muito na escola, que daí tu entra na sala e pergunta assim, mas vocês estudaram? Sim! Quanto tempo? Ontem de noite. Deixar para a última hora. Sim. O que você tem a nos colocar? Assim, fazer pelo filho. Eu acho que é uma coisa muito séria, né? Não só porque você está mostrando para o seu filho que ele não tem capacidade, né? Porque se eu preciso fazer para ele, ele não consegue. Se ele não consegue, eu estou dizendo nas entrelinhas que eu faço para ele tudo que ele tiver dificuldade. Eu acho que isso é muito pessoal também. Tem, por exemplo, crianças no início da fase de alfabetização. Ela não consegue escrever ainda. Então, eu falo para a família, mostra como escreve. Né? Não fica exigindo que a criança escreva sozinha, porque ela não consegue ainda. Então, você vai dar um peso onde ela não consegue alcançar. Então, eu como mãe, como pai, como família, como responsável, preciso ter essa visão de onde o meu filho alcança. Sabe, o potencial que ele tem, porque ele tem um potencial, mesmo quando ele tem um déficit ou um transtorno, ele tem um potencial gigante de aprendizagem, né? Então, não é fazer nunca por ele, mas esse acompanhamento, por exemplo, uma criança de período integral, né? Que ela faz a tarefa no complementar, no integral, as escolas têm nomenclaturas diferentes para isso. Eu sempre digo, se a criança já ficou o dia inteiro, nunca vai ser produtivo fazer a tarefa à noite. Ela já ficou o dia inteiro no ambiente escolar. Mas eu, mãe, eu, pai, eu posso abrir a mochila, olhar o que tinha de tarefa e no outro dia, indo para a escola, dizer, eu vi a sua tarefa, eu deixei uma revista dentro da sua mochila para você recortar as imagens. Eu vi que vocês estão aprendendo sobre... Quer dizer, eu mostro o que para o meu filho? Que a tarefa dele é muito importante, sabe? E eu não fiz a tarefa com ele porque ele estava cansado e talvez naquele momento a gente queira deitar um pouquinho, abraçar, porque ficou o dia inteiro longe. Né? Isso é um movimento muito importante das famílias terem muito claro que o lugar da escola é um lugar importante. Não só a escolha de uma boa escola, mas estar com essa escola, estar acompanhando esse processo. A gente sabe que quando a família está junto nesse processo, né? E aí a questão de estudar em cima da hora, isso nunca vai ser produtivo. Primeiro, sinapse, pensando, né, na neurociência.
ela se estabelece com a repetição e com a rotina. Que são coisas que são, repetir, né? Por que a gente decorava? E tem coisas que a gente decorou na infância, e eu não estou aqui defendendo a decoreba, não é isso. Mas tem coisas que a gente precisa decorar, ela facilita o processo. Mas a memória é a primeira parte, né? Do início de uma aprendizagem, né? Então, sabe... É necessário, né? Essa coisa de voltar e de repetir, de exercitar, e de voltar novamente quando eu vejo virou conhecimento. E se virou conhecimento... Quem é que aprendeu a andar de bicicleta, esquece. Não esquece nunca mais. Pode ficar anos sem andar de bicicleta. Quando pegar uma bicicleta, pode até se desequilibrar um pouquinho, perder a prática. É muito rápido, né? Mas a retomada. Por quê? Porque foi aprendizagem. A aprendizagem não é esquecida. O que é esquecido? Porque a gente tem um processo de memória. Vai na memória de trabalho, eu uso e o cérebro descarta. Né? Então, eu preciso sedimentar isso. E sedimenta como? Estudando, virando rotina, repetindo, vendo novamente, até que vira conhecimento. E outras coisas eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar de uma nova explicação. Só que eu só vou saber disso ao longo do processo se eu não deixei para cima da hora. Porque se eu deixei para a véspera de prova, mesmo que eu precise de uma explicação, eu não vou ter mais. Porque no outro dia eu vou ter que executar a atividade. Né? Então, acho que são coisas muito importantes das famílias. A gente entende a rotina. Nós vivemos uma época diferente hoje. Né? As famílias caminham de uma maneira diferente. Mas o processo de ensino e de aprendizagem, ele é essencial para que a gente tenha futuros cidadãos responsáveis, autônomos, né? Que é isso que a gente busca. Acho que quando a gente escolhe uma escola para o filho, por exemplo, a gente quer o quê? A gente quer autonomia, quer um bom cidadão, né? E quer uma pessoa do bem. Começa essa questão dessa rotina organizada, mais cedo eles estarão com essa autonomia e mais cedo esse olhar da família, né, se torna mais leve também, e um profissional, né? Porque a gente, tudo bem que hoje o mercado de trabalho, ele também se reorganizou diferente, né? Nós somos de uma época que a gente jamais imaginou alguém trabalhando numa praça de alimentação. E hoje a gente tem, e a gente sabe que as profissões se reorganizaram, os movimentos, mas mesmo se eu vou trabalhar numa praça de alimentação, mesmo que eu trabalhe online, mesmo que eu faça o meu horário, eu preciso de uma rotina para que eu cumpra aquilo que é estabelecido. Exato. Né? Então, eu vejo que é muito ter esse olhar no caminhar, porque quando eu organizo processos, eu tiro sobrecarga. E se eu tiro sobrecarga, o peso fica muito mais leve. Né? Tem sempre crianças e jovens sempre em recuperação. Final do ano, eu sempre digo para eles, olha que processo desgastante. Final do ano todo mundo já está cansado, já foi um ano inteiro de estudo e agora você tem um monte... Vai ter que achar força para estudar. Se o processo fosse acontecendo... Sim, para cada momento, né? Isso não seria necessário. Né? Eu quero só retornar numa questão que antes tu pontuaste sobre o excesso de atividades extra que geralmente os nossos alunos têm, né? Gostaria que tu tocasse um pouquinho mais nesse assunto, do quanto isso também hoje prejudica às vezes essa criança, esse adolescente, né, em todo esse processo, porque às vezes eu recebo alguns alunos ali, principalmente sexto ano, né, então estão envolvidos em tantas coisas e o desespero deles quando eles perdem uma atividade, quando, nossa, aquilo é tanto sofrimento para aquele aluno que ele não consegue lidar com isso, porque às vezes existe por trás uma questão de cobrança, às vezes da própria família, né? E aquela criança, ela precisa ser tão boa em tudo que ela está fazendo, que a gente que está lá do outro lado, às vezes, desculpa a gente, mas sente pena do aluno. Então assim, eu vejo que isso também é muito... A gente tem que cuidar com cada situação. Existem crianças, jovens hoje, que têm uma necessidade de aprendizagem diferenciada e que a rotina é extenuante e que muitas vezes não tem como reduzir. Tem uma criança que precisa de fono, né? Que precisa ir na neuropsicóloga, que precisa ir na psiquiatra, que precisa da psicopedagoga. Então, realmente é uma rotina extenuante. Na medida que vai caminhando, nós profissionais já vamos realmente verificando onde a gente pode tirar dessa rotina para que tenha o tempo ocioso, porque o ócio, gente, está aí muitos profissionais falando sobre isso, o quanto é importante não fazer nada, né, também. Mas tem outras famílias que optam por essa rotina extenuante, né, então a criança faz muitas coisas, o adolescente faz muita coisa, ele faz esporte, ele vai cavalgar, ele joga no time de vôlei, ele faz dança, ele faz teatro, ele faz inglês, ele faz... E aí, realmente, é um cérebro cansado, né, cheio, então... É preciso priorizar. O que é prioridade agora? Primeiro,
o jovem ou adolescente, ele precisa fazer parte desse movimento de escolha junto. Ele precisa entender que essa rotina, porque eles gostam, né? Eles estão numa fase de experimentar. Descoberta. Descoberta. Então, puxa, eu quero fazer teatro. Acho teatro muito legal. Mas eu preciso fazer inglês, porque fazer inglês é importante. Mas eu gosto muito de jogar no vôlei. Eu gosto de ir no hipismo. Só que é preciso priorizar. Então, é preciso uma atividade física, a gente já sabe, né? Que da importância disso para a aprendizagem. A língua hoje é muito importante, olhando, né, esse movimento global, mas nenhum desses movimentos podem deixar a escola em segundo plano, deixar a aprendizagem em segundo plano, que é o que vem acontecendo. Isso. Então, essa reflexão eu penso que é muito importante. O lugar que tem a aprendizagem no estabelecimento da rotina da nossa família. Qual lugar está a aprendizagem? Ela tem que ter lugar central, porque senão os esforços de só escolher uma boa escola não basta. Né? Então, é preciso que eu olhe a escola, que eu olhe esse movimento de aprendizagem. Esse é o lugar dela. Então, vamos colocar a rotina? Vamos. O que a gente vai fazer de atividade extra para que possa movimentar o corpo, para que possa verificar a língua? Poxa, habilidade com música. Pô, eu quero tocar um instrumento, né? A gente sabe daí da importância da música para o cérebro. Mas, então, nossa prioridade vai ser um esporte, vai ser a música e o lugar da escola. Então, se eu tenho essa rotina clara e se eu consigo cumprir essa rotina, e sempre digo, onde que está o lugar na rotina, eu falo isso com eles, de não fazer nada. Cadê o horário de não fazer nada? Precisa de um horário de não fazer nada mesmo, de deitar, de pensar, de relaxar, de descansar. Né? E eu digo até de ser criança às vezes, Sim, né? Porque tu tá em tantas coisas envolvido, que às vezes tu nem sabe o que de fato tu gosta, porque tu só vai fazendo. Sim, vai executando, né? Exato. Executando. E aí, quando não tem alguém direcionando, né, na infância a gente verifica muito isso. Eles não sabem o que fazer com o tempo. O poder imaginativo das brincadeiras inventadas, ele está cada vez mais distante, né? Então, as crianças têm muitos brinquedos, né? Eles colecionam muitas coisas. Então, tá na moda, sei lá, esse bichinho. Daí eles têm 12, 15, 17, 18. Mas eles não brincam. Eles botam do lado, eles colecionam. Quantos tu tem? Eu tenho 15. Eu tenho 17. Mas brincar com isso, de fato, dá uma vida, dá um personagem, né? Colocar um lugar para essa brincadeira, isso está cada vez mais distante. Por isso que é importante a criança aqui. Eu pergunto para as famílias, né? Eu pergunto para as famílias em que momento ela brinca, em que momento ele brinca com esse quarto cheio de brinquedo que eu imagino que tenha. Da família, eu falei, isso tem que estar na rotina. Momento de brincar, de explorar os brinquedos, né? Não gosta mais de jogos e tabuleiro. Mas vocês jogam? Porque precisa do adulto mediando isso. Não, e como é que tu joga um jogo de tabuleiro sozinho? Sozinho se tu não tem irmãos? Exato. Né? Então, assim, pois é. Então, eu acho que são coisas que vale a reflexão. A gente sabe, né? Eu pelo menos sou mãe, já de adultos, mas sou mãe. E a gente sabe que essa busca que a gente faz pela vida, por oferecer condições um pouco melhor, é realmente angustiante para as famílias. Mas é preciso ter um lugar central nesse movimento de aprender dos filhos. Perfeito. Meninas, então, para ir finalizando, gostaria de escutar ainda um pouquinho de cada uma, dando uma dica e tentando fazer um fechamento da nossa conversa. Josi. Eu fiquei aqui pensando, né, nessa dinâmica de como acontece isso na vida da gente, né, com os filhos, e quando a gente é capaz de integrá-los na rotina da gente de adulto e ao mesmo tempo mesclar com essa rotina da criança, nessa fase da escola, né, da fase escolar ou do adolescente, o quanto que isso tudo fica muito rico, porque ali é que se estabelecem as trocas, né, tanto a troca daquilo que a família pode estar contribuindo com a linguagem desse aluno, no sentido do que ele está levando para casa, né, aquilo que a gente chama do capital cultural da família, né, de levar isso para a escola, de trazer da escola para dentro de casa. E isso só acontece realmente se a gente tiver a disponibilidade para isso, né? E esse estar disponível com toda a correria que as famílias têm é necessário, né? Nós não temos como imaginar famílias que tenham seus filhos e que não tenham disponibilidade para esse filho. Em algum momento isso tem que acontecer.
seja dentro da cozinha, na hora da janta, seja na hora do almoço, seja na hora em que já estão quase se organizando para deitar, né? Mas é necessário, né? E claro que quando a gente pensa no final de semana, as famílias que podem ter esse lazer também sendo compartilhado, né? E não assim cada um procurar o seu programa. Então a criança vai fazer alguma coisa, a criança vai para o cinema, a criança vai para o shopping, ou a criança vai para o parque, mas a família não está compartilhando isso com ela. Então a gente precisa integrar essas várias ações, né, que são feitas em família, para que a gente possa estar contribuindo com isso tudo. Eu acho que entraria na própria rotina, né, o lazer, né, o sentar para jogar. E aí a gente pode pensar, né, e lembrar de quantas vezes a gente escuta, né, a meninada dizendo assim, que faltou energia em casa, faltou a internet, caiu a internet, e aí foram jogar, e aí foram brincar, né, se redescobrindo, que é o que a gente tem visto, por exemplo, agora nos nossos recreios, né, a meninada jogando o Uno, jogando super trunfo, jogando ping-pong. Então, assim, né? Essa coisa que a gente vê o quanto que isso é rico. E a família precisa abrir esses espaços. Não é o lazer caro, é o lazer que une. É o lazer que de compartilhamento mesmo, né? De todas essas vivências. Eu acho que, ouvindo a fala da Josi, a palavra de ordem é presença, né? É presença. Presença mesmo, de estar presente. Né, pensando na formação de leitores, né? Mas não lê. Mas alguém lê na casa? A leitura é exemplo? Ou então é presença mesmo, nesse movimento de estar presente na elaboração da rotina, mesmo que ela seja feita, sei lá, por um outro profissional que atende aquela criança, aquele adolescente, mas estar presente, opinar sobre, estar junto nessa execução. Eu estou contigo, a gente vai conseguir. Porque dependendo do quadro, isso é muito difícil, ficar parado, ficar quieto, estabelecer uma rotina, a gente sabe disso. Mas estar presente nesse movimento de cumprir, né? Estar presente no movimento de aprender, falar sobre essa aprendizagem, trazer para os filhos também o quanto é difícil para a gente também estar cumprindo rotina, mas que isso organiza a nossa vida de tal maneira que nos permite outros movimentos de lazer, de descanso. E se eu não organizo isso, eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa, essa sensação de não cumprir isso não é bom. A gente sabe que daí gera uma ansiedade, aí tem uma geração ansiosa, né? Porque parece que está sempre devendo alguma coisa justamente porque isso não foi organizado. Então eu vejo que assim, a presença é a palavra de ordem, a presença de todos que estão nesse processo de aprendizagem, né? De todos que estão juntos, compactuando, que eu sempre falo, todos querem a mesma coisa, tanto a escola, quanto a família, quanto o profissional que atende fora da escola, o profissional clínico, todos querem o quê? Que o aluno aprenda, que o estudante adquira autonomia, que ele consiga entender o seu processo de aprendizagem, todos buscam a mesma coisa. Então, todos têm que trabalhar para que esse movimento possa ser o menos doloroso e o mais fluido possível. Perfeito. Meninas, eu agradeço a presença, a conversa que a gente teve hoje. Tenho certeza que vai auxiliar muito, muito, muito os nossos alunos, os nossos pais, né, com todo esse nosso debate. E você aí em casa, se gostou, por favor, curte, compartilha, vai lá, acompanha a gente no nosso canal. Até a próxima!